Então, pessoal, bem-vindos ao meu Padlet. Eu sou o Vitor Dias, estudo biotecnologia no terceiro semestre, lá em cima no IFSC. Só para fazendo uma reiteração, eu sei que não era para ser o primeiro vídeo, eu tinha uma outra ideia que infelizmente não deu certo ainda, mas por uns motivos de força maior aí eu não pude terminar, mas eu tenho certeza que para a próxima semana já terei, enfim, a ideia do que eu gostaria de fazer. Deixa eu baixar um pouco. Aqui, perfeito. Enfim, eu farei agora um vídeo mais live, assim, com pouca edição também, bem diferente do que eu ia querer fazer. Mas enfim, primeira aula de descontaminação da água por eletrofloculação. É coisa. Enfim, nós fizemos uma aula prática primeiro, onde foi feito a coloração de alguns tecidos, ou seja, nós tingimos o tecido. Tem uma participação especial daqui a pouco, onde nós fizemos o tingimento de um tecido e a partir daí sobrou mais ou menos um balde assim de uns 5, 6, 10 litros de sobra de corante e nós precisaríamos tratar esse corante. Então, na sexta-feira passada, dia 8 de abril, nós fizemos uma aula prática onde foram feitos 2 métodos de descontaminação da água. A primeira delas foi por filtragem simples, que eu não vou explicar, que outras pessoas estão explicando. E a minha eu escolhi descontaminação da água por eletrofloculação. Merda de nome, caraca. Eu montei lá o primeiro estudo porque eu achei muito interessante ali as coisinhas em cima da mesa, baterias, os fiozinhos. Negócio, eu gosto muito disso. Enfim, sempre fui meio eletrônico. Enfim, nós fizemos montamos o experimento. Deixa eu pegar meu quadrinho para ajudar aqui. Tem esse quadrinho aqui há não sei quantos anos, 7 anos. E cadê o giz? Tá aqui o giz. Nós montamos o experimento. Pegamos aqui uma tomada, que não é mais esse sistema, mas agora é. Aqui colocamos um carregadorzinho de celular, uma fonte 9 volts. Que tinha 2 cabos com garra de jacaré, onde colocamos 2 pregos de metal. Um aqui, outro aqui. E esses 2 pregos nós mergulhamos eles num Beckler. Só bonitinho aqui o Beckler. Contendo uma substância de corante de fenolftaleto. Olha aqui, ó, a participação especial. Olha, Baqueneco, diz para a câmera. Olha lá, tu. Desce isso. Seja bom. Tira essa bunda do vídeo, pelo amor de Deus. Eu não quero editar isso, cara. Isso, fica deitado aí que você ganha mais. Enfim, colocamos aqui onde tinha uma solução de corante e o nosso famoso NaCl, ou cloreto de sódio, nosso sal de cozinha. Cara, tá saindo tudo invertido. Hein? Não sei, não vou mais gravar assim, não. Enfim, vamos desenhar a mesinha aqui. Nossa mesa faz par com a parede, né? Coisinha bonita. Aqui tinha o positivo e aqui o negativo. Enfim, quando nós mergulhamos aqui no NaCl, aqui tem um salzinho, um grão de cozinha, uns grãozinhos de cozinha, salzinho de cozinha. Quando mergulhamos nessa reação aqui, ela estava toda corada. A primeira coisa que começou a fazer foi que nesse polo aqui, no polo negativo, começou a surgir um monte de bolinhas. Ele começou a soltar bolhas, como se fosse uma efervescência. E aos poucos, esse lado positivo aqui
ele foi formando uma crosta, que quando a gente batia nele, essa crosta caía e ficava depositada aqui no fundo, na forma de resíduo de ferro, porque os pregos eram de ferro. Enfim. E conforme o tempo ia se passando, essa solução ia ficando aqui mais clara e aqui mais escura. E ia formando uma pequena natinha aqui em cima, floquinhos. Que depois a ideia seria tirar esses flocos via filtragem comum. Voltamos à normalidade porque tivemos um pequeno probleminha técnico. Voltando aqui, temos o nosso experimento. Nossa gravura do experimento, porque não é bem ele. Como eu disse, aqui começou a formar uma crosta, que toda vez que a gente batia, ela caía, e esse prego ficava cada vez menor. Os pregos nesse experimento funcionaram como eletrodos, que são como se fossem aqueles polos da bateria. Eles são o material onde vai ocorrer a transferência de elétrons entre o meio através da corrente elétrica, ou seja, eles são os terminais utilizados para conectar o circuito elétrico a uma parte metálica, não metálica ou aquosa, que é esse nosso caso aqui, que tinha água aqui. Aqui em cima, nós temos um cátodo, que é o polo positivo da reação, onde a energia ia começar a entrar. E no outro lado temos o polo negativo, que no caso é o ânodo. O ânodo ele sofre oxidação, perdendo elétrons para o meio. Por isso que ele vai se acabando aqui, esse preguinho ia se acabando. E como no cátodo ele ia sofrer uma redução, ou seja, ele ganha elétrons, ele começa a produzir essas bolinhas, que nada mais é do que hidrogênio e forma gasosa. Ou seja, essas bolinhas aqui são de hidrogênio mais gasoso. Isso aqui, pois é. E por que a gente colocou esse NaCl aqui? Esse NaCl, ele atuou como eletrólito, que é uma substância, quando dissociada em meio aquoso, ela origina íons na corrente. No caso, ela ia originar um íon Na+, e um íon cloreto negativo. Tudo aqui em suspensão e com isso ia começar a proporcionar corrente elétrica quando ligado na tomada, onde temos aqui, como eu falei, o ânodo. Quando a presença de corrente elétrica, ele vai forçar a passagem de elétrons do cátodo para ele. Ou seja, a reação, nesse caso, vai acontecer do polo positivo para o polo negativo. Estou fazendo assim para vocês poderem ver aí que está tudo espelhado. Estou vendo essa câmera e só agora que eu me liguei nisso. Acontecendo isso, no ânodo vai começar a acontecer a seguinte reação. O ferro sólido, ele vai se transformar em ferro 2 aquoso, mais 2 elétrons. E o ferro 2 aquoso mais um OH, causa da água aqui, né? Mais 2 OHs, ele acaba virando hidróxido de ferro, FeOH2. Todas essas reações podem ser passíveis de inversão. Isso aqui é o que está acontecendo aqui no ânodo, não é? E já no cátodo, nesse positivinho aqui, está acontecendo a seguinte reação. 2H, ele está pegando duas moléculas de H2O e está transformando mais 2 elétrons e está transformando isso aqui, deixa eu pôr aqui para baixo que faltou espaço nesse quadrinho,
e está transformando tudo isso aqui, que vocês não estão vendo direito, depois eu vou colocar de uma forma igual, de uma forma que vocês possam entender, está transformando em H2 gasoso mais 2OH-. Esse 2OH- que está sendo pego aqui pelo ânodo, que está virando hidróxido, juntando com o ferro para virar hidróxido de ferro, e aqui o hidrogênio, que são essas bolinhas que estão virando aqui, que estão aparecendo aqui, né? Então, esse aqui é um exemplo de eletrólise aquosa, onde acontece a quebra através da corrente elétrica com a dissociação de um composto inorgânico, de um composto iônico em solução aquosa, sendo que o eletrodo deve ser inerte. Essa reação aqui foi usada para causar esse processo de floculação, que aqui embaixo vai ficar esses íons de hidróxido de ferro e a partir daqui o corante que está inerte, que está em suspensão, ia começar a ficar acumulado em floquinhos aqui em cima, que depois iriam para a filtragem. Ou seja, aquele corante que vem num pozinho, que estava todo dissociado aqui, né? O que aconteceu? Ele voltou a ser um sólido, e um sólido mais leve que ficou em cima da água. Porém, esse método ele tem um pequeno problema na minha opinião. Eu achei ele muito caro, muito complicado para algo muito simples como um corante têxtil. O pessoal da filtragem estava filtrando em 3, 4 momentos. E eu acho que ele deixa muito resíduo de ferro. Teria que ser visto um outro eletrodo que não fosse assim tão maléfico, que pelo jeito precisaria de mais filtragem do que outra coisa. Eu não achei esse método muito efetivo para essa prática. Enfim, e agora eu vou dar uma pausa aqui porque eu preciso fazer o terceiro vídeo onde eu vou mostrar as reações globais de tudo que aconteceu de uma forma bem correta. Pronto, aqui estão as reações globais. Como falei, está aqui a de cima, melhor para vocês verem, a do que aconteceu ali no... Licença. Que aconteceu ali no cátodo. Ele pegou 2 moléculas de água, mais 2 elétrons, e ele transforma em 2 hidrogênios livres, em estado gasoso, e mais 2 OH-. No ânodo aconteceu o seguinte, o ferro sólido, ele se transforma em íons de ferro 2 aquoso, mais 2 elétrons. Pode ver, um elétron que saiu de um lado, ele vem para o outro. E o ferro 2 aquoso, mais o 2H2, o 2OH que ele liberou, líquido, vai virar o hidróxido de ferro 2, ou seja, aquela ferrugem. E a fórmula global é que 2 moléculas de NaCl mais 2 moléculas de água vão virar 2 íons Na+, aqueles elétrons ali, mais 2 OHs, mais H2 em gasoso, que é onde está sendo capturado aqui pelo ânodo, pelo cátodo, mais 2 íons de cloreto. Esse cloreto e esse Na são esses elétrons aqui que aparecem na fórmula. Eles ficam dispersos ali na solução onde eu mostrei. E por causa disso eles vão provocando a floculação do solvente que está disperso. Ou seja, eles fazem com que o solvente volte a ser uma coisa... com que aquele corante volte a ser uma coisa sólida. Permitindo assim a nossa experiência. Não sei se eu expliquei bem, não sei se era bem isso, mas foi o que eu consegui encontrar. Então, se não foi bem isso, eu peço desculpas e agora, com licença que eu vou editar um pouco esse vídeo, que infelizmente deu uns probleminhas aí, né, mais do que eu esperava. Desculpe, isso não era bem isso que eu tinha em mente uma coisa bem diferente, mas é que eu não tive muito tempo para fazer isso, né, então, desculpe por isso que estou fazendo essa live aí. Pequenos probleminhas, né, então, até mais, tchau.
you're the song of far deeper than the sea. It's been written by the mortal charm beings. If you listen to a little piece of this past play, you can wander to the rest of your days. Come with me, baby, I'll show you some tunes of this dance. Leave away the old to become the new. Look out now, our dreams can hunt you down even you wake. Float to me, forget the rest you used to concern. Seu nome para dar para um filho, sabia? Como é que ele nasceu? Quando é que era o nome dele? O nome dele é Eletrofloculação, mas eu chamo ele de Flo-Flo. Ei, Zadeu. Será que dá para usar o rabo do gato para pagar esse quadrinho? Deixa eu ver, dá até o rabo aqui. Não funcionou. Eita, fogo. Gravar sem roteiro é fogo, né? Sem falar que entra proteção de tela e acaba com tudo que eu tô fazendo. Olha coisa. Vou ficar mexendo aqui de vez em quando um pouquinho essa barrinha aqui para ver se funciona. Sujando todos os dias aqui. O ânodo aqui, no caso, o polo negativo é ânodo?